No dia de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um documento importantíssimo para a cristandade. Um documento que apresenta as principais doutrinas da fé cristã, chamado de Confissão de Augsburgo. Peço que Deus abençoe e guie a todos nós. Amém. Sabem, esta primeira semana do mês de novembro tem 2 dias em que lembramos passagens da vida com grande importância. Trata-se do dia 1º de novembro, que é chamado de Dia de Todos os Santos, e que homenageia personagens importantes na vida da Igreja cristã. E também o dia 2 de novembro, que é chamado Dia dos Finados, quando lembramos aquelas pessoas que foram importantes em nossa vida e que já faleceram. Mas, igualmente importante, é o dia anterior ao 1º e 2 de novembro, o dia 31 de outubro, porque neste dia a cristandade lembra a Reforma, o dia 31 de outubro, dia em que Martinho Lutero pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas teses, dando início a um movimento de reestudo das doutrinas cristãs. O início da Reforma se deu em 31 de outubro de 1517. Porém, tão importante quanto este início foi também o acontecimento de 1530, quando o imperador do Sacro Império Germânico, Carlos V, convocou uma Assembleia Geral com a finalidade de unificar a Igreja. Esta Assembleia aconteceu na cidade de Augsburgo. Os luteranos prepararam um documento que resumia o crer evangélico, e este documento ficou conhecido como Confissão de Augsburgo, que foi elaborado por um homem chamado Felipe Melanchthon, um dos maiores intelectuais da época. Ele era humanista, erudito, teólogo, conhecedor de línguas clássicas e professor na Universidade de Wittenberg. E lá ele conheceu Martinho Lutero. E nós podemos resumir o teor da Confissão de Augsburgo em 4 partes. A centralidade da justificação pela graça mediante a fé, a autoridade suprema das Escrituras sobre tradições humanas, a visão de que a Igreja verdadeira é espiritual, formada por todos os que creem em Cristo, e a distinção entre lei e evangelho. A vida, a história, está repleta de personagens, de pessoas que foram usadas por Deus para os seus propósitos. Na Bíblia, também encontramos muitos personagens usados por Deus
para os seus propósitos. Os mais conhecidos são Moisés, Sansão, José, Abraão, os discípulos, Paulo e tantos outros. Todos os personagens, inclusive os bíblicos, foram pessoas comuns do povo. Eram pessoas humanas com qualidades e defeitos. Eram pecadores, mas nas mãos de Deus fizeram grandes coisas. Foram, acima de tudo, testemunhas de Deus. Foram aquilo que Jesus nos chama a ser, testemunhas. Jesus afirma em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, falando aos discípulos e a nós também, ele diz: e serão minhas testemunhas. Estes personagens, estas testemunhas de Cristo na história bíblica e na história da igreja, devem ser lembrados, não como heróis ou superpessoas, mas devem ser lembrados como testemunhas da salvação em Cristo. E hoje, nós somos as testemunhas de Cristo e da sua salvação. Ao lembrar fatos da história, fortalecemos o nosso ser testemunha de Cristo. Ao falar de Cristo, ao falar da nossa fé, ao agirmos como cristãos, estamos sendo testemunhas de Jesus. Estamos sendo testemunhas do seu perdão e salvação. Também, no ser testemunha, Deus nos ajuda e orienta. Para isto, Ele envia sobre nós o Espírito Santo. Por isso, Ele, Jesus, disse aos discípulos e a nós: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. É bom saber o que os outros fizeram e como testemunharam de Jesus. É bom saber que outros testemunham de Jesus. É bom saber que nós também testemunhamos. É bom saber o que, como testemunhas da paz e do perdão e da salvação em Cristo, nós somos. E Deus nos elogia e abençoa nos sermos testemunhas, quando ele diz em Isaías capítulo 52, versículo 7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Que Deus fortaleça e abençoe a você e a todos nós no testemunhar e no ser testemunha de Jesus, cada um do seu jeito e aonde está. Amém. Querido Senhor Jesus, muito obrigado por tu também teres dado a nós o trabalho de sermos tuas testemunhas. E neste testemunhar, Senhor Jesus, pedimos que tu nos abençoes, fortaleças e orientes. Também, Senhor, nós te agradecemos por aquelas pessoas que foram testemunhas tuas e por causa delas nós também chegamos a te conhecer, a te seguir, a te amar e confiar em ti. Pedimos-te, Senhor, abençoa esse nosso testemunhar, hoje e sempre, por amor de teu nome. Amém.